Das paz, irmãos. Amém. Quero convidá-los para abrirem a palavra do nosso Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 17. Todos encontraram? Amém. A palavra do nosso bondoso Deus diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram um paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil? Dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos. E pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados. Davam glória a Deus. E cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém. Oremos. Ao Senhor soberano e bendito, Senhor que habita em meio aos louvores da tua igreja. Ó Deus, Senhor soberano e divino, nós clamamos a tua graça, a tua misericórdia nesse momento. A iluminação do teu Espírito Santo, que cremos que habita no teu povo, que habita em nós. Te pedimos, ó Deus, que a nossa mente seja aberta para o entendimento da tua palavra. E se alguém que ainda não tem a habitação do teu Santo Espírito, ainda não foi salvo pela tua graça, te pedimos, Pai, pela ministração do Evangelho, pelo ouvir da tua palavra que produz fé, arrependimento e salvação, as pessoas sejam habitadas pelo teu Santo Espírito, se convertam, creiam que o Senhor enviou o seu único Filho para morrer em nosso lugar, para pagar os nossos pecados. Te peço, Pai, humildemente, que da minha boca não saiam palavras vãs, tolas, que eu não diga coisas que não devem ser pronunciadas, mas que como um pequeno instrumento humilde, que serve apenas para propagar a riqueza do teu Evangelho, que de fato é lindo, maravilhoso. Te peço que o Senhor me use para propagar a virtude do teu reino, e que as pessoas ouçam, creiam e sejam curadas de todos os males por ti. Nós confiamos em ti, na tua graça, no teu amor, Senhor. Usa-nos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos, a mensagem de hoje tem por título o maior de todos os milagres. Hoje a gente está diante de um dos textos que são aqueles dos mais conhecidos dos evangelhos.
aquele famoso texto do paralítico que é conduzido a Cristo pelos seus amigos, é baixado pelo telhado daquela construção para onde Jesus estava. Acredito que esse texto ele é extremamente conhecido e também ele é muito pregado por aí por duas coisas. Pela facilidade de compreensão, é um texto difícil de a gente compreender a cena, da gente entender o que aconteceu ali. Mas também pela grandiosidade do fato que é narrado. Pela grandiosidade do feito de Cristo que é narrado. Esse texto chama a atenção de muita gente. É bem verdade que os três evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, os três descrevem essa mesma cena, cada um com alguns detalhes um pouco diferentes, mas a mesma cena. E essa cena, ela é incrível porque ela apresenta num curto espaço de tempo, num único ato, na verdade, o Senhor Jesus realizando 3 milagres. 3 sinais. A gente lê e vê, só teve um sinal. Não, existem 3 sinais. O primeiro e grande milagre, o maior de todos, é que Jesus perdoa o pecado daquele paralítico. O segundo grande milagre é que Jesus ele sonda o coração daqueles homens ímpios. Coisa que só Deus pode fazer. E o terceiro grande milagre, que na verdade, em comparação aos outros, é um milagre um pouco menor, mas é o que mais chama a atenção, quando Jesus levanta aquele paralítico e manda ele ir para casa, carregando o seu leito. Esse texto, por si só, ele já é de grande utilidade para o reino de Deus. Nele aprendemos muito mais sobre Jesus, sobre a sua obra, sobre o seu poder. Mas além disso, no Evangelho de Lucas, essa cena também ela é considerada um marco para o ministério de Jesus. Ela é um marco no que diz respeito à oposição que o mestre sofreria. Na verdade, ele já vinha sofrendo oposição de pessoas. Mas agora, Lucas descreve o primeiro embate entre Jesus e alguns dos líderes religiosos daquela época. Escribas e fariseus, ou na linguagem de Lucas, doutores da lei. Esse é o primeiro embate descrito por Lucas no ministério de Cristo. E essa tônica desses embates contra os hipócritas, eles permaneceriam até o fim do seu ministério, até a sua morte. E, obviamente, perpetuaria-se pelo rumo da igreja, pela história da igreja. Agora, para nós hoje, esse texto ele tem uma grande relevância. É muito importante a gente conhecer as realidades desse texto. Porque esse relato desses embates, eles continuam tão firmes, tão vivos nos nossos dias. Assim como aqueles homens tentaram combater contra Cristo. Ainda hoje, muitos líderes modernos, eles andam no mesmo espírito, nas mesmas pisadas ímpias desses hipócritas, desses escribas e fariseus, desses legalistas, dominadores, manipuladores. Ainda hoje, o espírito desses homens está vivo, infiltrado nas igrejas. Portanto, nós devemos pegar textos como esse e eles devem nos servir como alento, mas também como a força para não nos dobrarmos, curvarmos perante esses erros que ainda estão vivos nos nossos dias. Bem, a descrição de Lucas dessa cena é surpreendente. Ele apresenta 2 grupos de homens que pertenciam à liderança religiosa dos judeus. Existiam outros grupos. Mas especificamente, Lucas ele traz 2 grupos. Os fariseus e os mestres da lei, que nós também conhecemos como escribas. Outros evangelhos trarão a expressão escriba. E é dito que esses homens eles vieram de todos os lugares. De Jerusalém, da Judéia, da Galileia, de Nazaré. Eles vieram de todas as regiões para ver Jesus. Afinal,
que eles fizeram isso? Como nós já passamos, isso é aí que está a grande importância de estudarmos a palavra de Deus, de pregarmos expositivamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Os capítulos anteriores, principalmente os capítulos 3 e 4, nós vimos como a fama de Jesus, na verdade 4 e 5, a fama de Jesus ela se espalhava por causa dos seus feitos, por toda aquela região. Ela se espalhou a ponto de sair do arraial e chegar ao leprosário. Ela se espalhou a ponto de chegar aos ouvidos daqueles mestres, daqueles doutores da lei, daqueles fariseus. Isso, obviamente, aguçava a curiosidade daqueles homens. A fama de Jesus se espalhava mais e mais, é o que está escrito. Agora, aqueles homens foram atrás de Cristo. Vamos ver o que é que esse cara faz. Vamos desbaratar os ensinos dele. Não é possível que ele seja o Messias. Possivelmente esse era o pensamento desses homens. Agora, vejamos o início dessa narrativa tão interessante, tão bonita de Lucas. Versículo 17, eu peço que você esteja com sua Bíblia sempre aberta. Versículo 17 nos diz: E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Segundo Mateus e Marcos, essa cena lá acontece em Cafarnaum. Lucas não descreve isso, mas Mateus e Marcos descrevem. Era como se fosse o quartel-general de Cristo, onde Jesus realizou a maioria dos seus atos públicos, a maioria dos seus sinais. E mais uma vez, o evangelista Lucas, ele descreve qual era a disposição pública de Jesus. Isso tem sido uma tônica em todo o evangelho. Isso não é à toa, meu irmão. É para que a gente ouça, aprenda e imite os passos de Cristo. O que Lucas descreve é que Jesus estava fazendo o que na multidão? Ensinando. Jesus ensinava. E o que é que Jesus ensinava? O que eu já tinha dito antes. Às vezes que ele esteve diante da multidão, era ensinando a palavra de Deus. Era trazendo a interpretação verdadeira dos oráculos de Deus. Daquilo que os próprios fariseus, os próprios doutores da lei, os escribas, eles deturparam com suas tradições orais, com suas interpretações hipócritas, legalistas. Capítulos anteriores tinham dito que as pessoas se admiravam com o ensino de Cristo. Por quê? Porque as palavras que saíam da sua boca eram palavras graciosas. Ainda nesse capítulo é dito que as pessoas também se maravilhavam com o ensino de Jesus. Por quê? Porque ele pregava com autoridade e não como os escribas e fariseus. Mas veja, o tempo todo Lucas está dando relato de quando Jesus estava diante da multidão, ele ensinava a palavra de Deus. Sempre que lemos os evangelhos, nós devemos estar atentos a cada ato, a cada passo do nosso mestre, para que a gente não perca nenhum detalhe sequer da sua obra, nenhum exemplo sequer que foi revelado. Se está revelado na Escritura, é porque é de grande importância para nós. Está claro no ministério de Jesus que ensinar a palavra de Deus, assim como está consagrado ao Senhor, por meio das orações, como também tem sido a tônica de Lucas, Jesus o tempo todo orava ao Senhor. Estava em comunhão pessoal com o Senhor. Esses pontos, eles assumem um papel fundamental no ministério de Cristo. Portanto, também deve assumir um papel fundamental para todo aquele que diz ser um seguidor de Cristo, um discípulo de Jesus. Ensinar a palavra, estar mergulhado, debruçado no Evangelho, na Bíblia, nas Escrituras Sagradas e totalmente consagrados ao Senhor por meio de oração, são marcas que todo cristão verdadeiro deve possuir. Isso está muito claro. Veja, quando lemos os relatos de Jesus, os relatos são sempre: Jesus ensinava, Jesus estava diante de uma multidão pregando. E como consequência disso ele fazia sinais para confirmar o seu ensino. Mas eu pergunto, e você que se diz cristão? O que tem saído da sua boca quando você está diante dos homens? O que você tem
proclamado? Qual tem sido o conteúdo dos seus diálogos? Quando você está numa roda de amigos, na faculdade, no trabalho. Todo mundo sabe que a boca fala aquilo do qual o coração está cheio. Qual tem sido? O que é que tem saído da sua boca? O que você tem se preocupado em passar para as outras pessoas que te cercam? Assim como Paulo declara que o viver dele é Cristo e o morrer é lucro, a nossa vida ela deve refletir os ensinos da palavra de Deus. Tanto os ensinos diretos de proclamação do Evangelho que devemos fazer, como os ensinos indiretos são aqueles que nós fazemos com a nossa prática piedosa de vida. Com a nossa prática de santidade, ao nos afastar do mal e ao diligentemente fazer aquilo que é bom. O verdadeiro cristão ele deve se empenhar para seguir os passos do Senhor, tanto no ensino, aquilo que fala, quanto na prática, como ele age. Não é à toa que tantos atos de Cristo e tantos discursos estão revelados para nós na sua palavra. Não é apenas para enchermos a nossa cabeça de teoria, consumirmos o espaço do nosso SSD, do nosso HD interno. É para que a gente entenda e viva para a glória de Deus. Mas Lucas diz mais coisas nesse versículo. Outras coisas são importantes também. Quem eram os espectadores de Jesus naquele dia? Está escrito aqui que tem uma grande multidão reunida naquela casa. Vejam, uma construção fechada, uma grande multidão. Jesus no centro pregando. Você consegue imaginar um aperto? As pessoas estavam se entulhando numa casa para ouvir a mensagem de Cristo. Porque não era qualquer mensagem que era pregada. Era a mensagem da salvação. As pessoas estavam sedentas. Os ensinos hipócritas que elas ouviram sábado após sábado ao se reunir nas sinagogas não era suficiente. Eles não aprendiam. A não ser quando Cristo veio e proclamou palavras graciosas. Palavras que nós devemos proclamar também. Aquelas pessoas estavam ali entulhadas, apertadas, a ponto de um paralítico não conseguir abrir caminho, passar, mesmo com a ajuda de amigos. Sempre que a gente entenda que aquela cena estava cheia de gente. Mais especificamente, naquela multidão, o evangelista ele destaca dois grupos. Ele destaca os fariseus e os mestres da lei. Todos esses dois grupos, possivelmente eles surgiram em Israel num período ali da dedicação do segundo templo, na volta do cativeiro babilônico, quando Esdras e Neemias reconstruíram um templo, que logo se passou aquele período que nós chamamos de silêncio profético, aqueles 400 anos, onde Deus não levantou profetas, nem escritos canônicos inspirados. Aqueles homens foram levantados com um bom pretexto a princípio. O pretexto era de pureza, de perpetuação da palavra. O que é que os escribas faziam? Eles pegavam a lei e não existia impressora, não existia xerox. Então eles copiavam. Eles eram também chamados de copistas. Eles copiavam e copiavam. E por copiar tanto, como uma impressora humana, eles acabavam decorando os textos. E de fato, copiar, escrever aquilo que você está estudando é talvez uma das melhores formas, das formas mais clássicas de se aprender, de fixar na mente. E aqueles homens passaram a ser chamados de doutores da lei. Eles ficaram conhecidos como doutores, porque eles escreviam tanto que eles decoravam as escrituras do Antigo Testamento. Porém, o conhecimento sem a graça, ele não é eficaz. Porque eles pegavam aquilo ali e começavam a dar suas próprias interpretações pelo pretexto do zelo e da pureza. O dia do Senhor foi um dos temas mais distorcidos por eles. Eles começaram a dizer, olha, no sábado você pode dar tantos passos só. Não pode carregar isso, não pode carregar aquilo outro, não pode fazer isso. Coisas que não estavam na lei. E muitas outras leis eles pegavam e
começava a criar preceitos e novos preceitos. E isso ia se passando por tradição oral, porque não estava escrito. Esses ensinos iam sendo perpetuados e a gente vê Jesus combatendo isso lá no Sermão do Monte. Ouvistes o que vocês lembra que vocês ouviram dos antigos? Aí Jesus cita a lei lá. Porque os antigos já turbavam, os antigos eram esses homens que perpetuavam o seu ensino herético, o seu ensino errado, hipócrita. Eles não se preocupavam com o que estava na mente dos homens ou deles mesmos no coração. Eles se preocupavam apenas com a aparência externa das coisas. Esses eram os homens que tinham ido ali para tentar desbaratar, desbancar o ensino de Cristo. Que tinham saído de vários lugares, não era fácil locomover naquela época, para ver quem era esse que falava que a fama estava surgindo e aumentando cada vez mais. Por que aqueles homens estavam ali? Muitas possibilidades. Curiosidade, inveja, medo de perderem os seus status de líderes religiosos, de doutores, de sábios da lei. Afinal, tinha alguém que estava proclamando verdades, interpretando a Bíblia da forma correta, os mesmos textos que eles distorciam. Mas Lucas ainda relata uma coisa muito interessante nesse versículo. Na verdade, Lucas relata uma coisa fundamental nesse versículo. Ele escreve o seguinte: e o poder do Senhor estava com ele para curar. É interessante como Jesus ele não usou por usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo Deus. O texto nos diz, a Escritura nos diz que ele se humilhou, se rebaixou, se despojou da sua glória para ficar como um servo, vir como um servo, como um escravo, cumprir tudo que nós não cumprimos. Mas por que o poder do Senhor estava com ele? Porque Deus atestava o seu ministério. Deus já tinha dito: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. O Espírito já tinha descido corporalmente sobre Cristo. Mas como Jesus nutria essa comunhão com o Pai, a ponto de ficar claro e relatado pelos evangelistas que o poder de Deus estava com ele para curar. Nós lemos o tempo todo o Evangelho. Jesus ele não se furtava dos seus momentos de intimidade com o Senhor. Sempre Lucas narra que ele saía para orar, para ficar só com o Senhor, para estar em comunhão com o Pai. Que ele jejuava, que ele buscava estar consagrado o tempo todo a Deus. Isso é uma grande verdade. Eu não estou dizendo que ninguém vai curar aqui, tá, gente? Mas se você quer fazer alguma coisa relevante no reino de Deus, você só vai fazer isso se você seguir os passos do Mestre. Se você de fato estiver consagrado ao Senhor, orando, jejuando, buscando a Deus. Claro que ainda assim, tudo é pela graça, é favor de Deus. Deus pode usar quem Ele quiser, a hora que Ele quiser. Mas nós somos convocados para viver uma vida de intimidade pessoal com o Senhor. Mesmo o tempo todo Jesus está diante de multidões, pregando a palavra, ensinando. Ele não negligenciava os seus momentos a sós com o Pai. Isso é muito importante. Bem, esse é o pano de fundo dessa passagem. Em primeiro lugar, eu quero destacar para vocês, meus irmãos, a fé ativa. A fé ativa. Versículos 18 e 19 diz assim: vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Observe, você consegue imaginar o tamanho da multidão? Que aqueles homens, aquele homem mesmo com amigos, não conseguia passar, romper a multidão. Você consegue também perceber a disposição daqueles homens, que vendo um paralítico, que sabendo que Jesus podia curar, porque a sua fama já se espalhava, eles não, os outros não moveram um passo sequer para abrir passagem para aquele homem.
Quando a gente para imaginar a cena, a gente começa a esquadrinhar, a ver as coisas, a observar como estava a disposição daquelas pessoas. Mas aqueles amigos, homens de fé, a Escritura não diz nome deles, não fala sequer uma fala deles, mas descreve a atitude deles. De alguma forma eles subiram no telhado, eles pensaram nessa engenhoca de amarrar aquele homem e descer ele diante de Cristo, no centro daquele salão, talvez daquela casa, não se sabe ao certo, alguns acham que era a casa da sogra de Pedro, onde Jesus esteve dias antes. Não se tem esse relato. Se sabe que era em Cafarnaum e num lugar fechado. E aqueles homens, com todo esforço, com toda diligência, amando o seu amigo, agiram de fato com o que nós chamamos de misericórdia. Colocar o seu coração na miséria do outro, na fraqueza do outro. Na verdade, misericórdia é o verdadeiro significado da empatia cristã. O que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui que a fé verdadeira, ela é sempre ativa. Até quando até quando aquilo que vem do Senhor diz assim, descanse, esse descanso tem que ser ativo. Você deve ter a atitude de descansar em Deus. Mas a fé verdadeira, ela é sempre ativa, quer no descanso, quer na ação que você deve tomar. Aqueles homens, vendo a dificuldade passar, eles não mediram esforços para colocar aquele amigo paralítico sobre o telhado. Por que eles fizeram isso? Senão porque eles tinham a certeza de que depois de fazer aquilo, o seu amigo seria curado por Cristo. Pode a gente dizer, ter fé em Deus e tantas vezes negligenciar as ações que Deus nos manda tomar na vida? Nem sempre, meus irmãos, o objeto, a forma como Deus revelará a sua graça vai ser com a cura. Mas, antes de tudo, é com o perdão dos pecados, com obediência salvífica que Ele nos ensina. E decorre da sua fé salvadora, na verdade, da sua graça salvadora. A Escritura nos dá diversos exemplos. Diversos exemplos. O leproso, da sessão anterior que nós pregamos no domingo passado, ele saiu do leprosário, foi até a cidade procurar Cristo. Ele tomou a atitude de ir atrás do Senhor quando ele não podia viver dentro da cidade. O famoso caso do Bartimeu, cego, que saiu gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou na sessão seguinte, quando conta a história de Zaqueu, que ele correu para subir numa árvore, para que de alguma forma ele pudesse ver Cristo. Ou talvez o exemplo mais parecido com esse, daquela mulher do fluxo de sangue que se esgueirou pela multidão para tocar em Cristo, porque cria que Ele podia curar. A fé verdadeira deve ser uma fé ativa. A fé verdadeira, ela deve nos fazer romper as barreiras do desconforto, dos olhares, o que quer que seja, para que a gente vá até Cristo, porque Ele de fato é o nosso libertador. É Ele quem nos perdoa os pecados. É Ele quem nos salva de uma vez por todas. Ele que nos dá a vida eterna. Não é verdade que Jesus ele se agradou daqueles homens? Não é verdade que Jesus viu aquilo com uma fé expressa por meio da atitude? Não está escrito uma fala sequer, não está relatado que aquele homem pediu algo para Cristo. Mas a atitude deles demonstrava a fé que tinha. Essa mesma atitude nós devemos ter com tudo. Quando devemos abdicar o pecado, quando devemos abdicar os prazeres para viver em santidade, para cumprir aquilo que o Senhor nos ordena. Isso me lembra do capítulo 11 de Hebreus, que a gente tratou há poucos dias aqui numa quinta-feira. Versículo 6, que diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus.
Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que crê com verdadeira fé em Cristo certamente é muito abençoado. Não só nessa vinda, mas principalmente na vindoura. Qualquer um de nós que está aqui, que já experimentou a graça salvadora de Cristo, certamente não conseguiria descrever todas as infinidades de bênçãos, de livramentos, do sustento que recebeu e ainda recebe constantemente do Senhor. Eu tenho certeza disso. Mas é evidente que existe uma bênção que ela é especial, que supera todas as outras bênçãos, que supera tudo aquilo que está preso na ordem comum do mundo físico da existência. Ela é superior a todas as bênçãos que podem vir sobre crentes e sobre descrentes, porque descrentes muitas vezes são abençoados por Deus também. Com a provisão diária, com sustento, até com curas, com livramentos. Mas existe uma bênção que só pela fé verdadeira, pela fé salvífica, nós podemos acessar. E essa bênção, ela perdura, ela é mantida por Deus por toda a eternidade. Ela é o perdão dos pecados. Esse perdão dos pecados, ela procede da bendita graça do Senhor. Apenas do seu favor, do seu amor infinito. Essa bênção é superior a todas as outras. Ela é superior a todas as outras. Porque muitos homens não experimentaram o leito, não experimentaram ser um paralítico, ter dificuldades na vida, mas padecerão por toda a eternidade, porque não tem Cristo. Mas outros viveram uma vida miserável nessa terra. Conheceram o Senhor. E já estão onde estarão numa glória indescritível. Por causa da maior de todas as bênçãos, que não é andar, não é ver, não é ter. Mas é ser perdoado por Deus. É ser salvo pela graça, para desfrutar a eternidade com o Senhor. Essa é a maior de todas as bênçãos. Portanto, em segundo lugar, temos a maior de todas as bênçãos que procede da fé. Versículo 20, a palavra do nosso Deus diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. Essas palavras, elas chocaram parte daqueles ouvintes. Primeiro porque eles esperavam um grande milagre. Quero ver se Jesus faz isso mesmo que ele disse que faz, que o povo está dizendo aí. Segundo, porque aquela declaração era muito peculiar. Como assim? Esse homem não pediu nada, ele só foi deixado lá. É muito fácil dizer isso. Observe como Lucas descreve a reação daqueles homens. Versículo 21. E os escribas e fariseus começaram a pensar. Observe, eles não proclamaram isso. Eles não declararam publicamente. Eles pensaram: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E é em passagens como essa, meus irmãos, que nós podemos ver a infinita sabedoria do nosso Senhor. Cada ato de Cristo é proposital. Cada palavra dita, ela foi pronunciada para produzir os efeitos que de fato foram produzidos. Isto é, nenhuma das reações que estão descritas, elas aconteceram de forma inesperada por Cristo. Eita, Jesus diz, eu não sabia o que ia acontecer. Jesus sabia cada coisa. Cada um dos seus atos foi propositalmente colocado. Cada palavra dita foi propositalmente dita para produzir esses efeitos. Quanto mais nos voltamos para a sua palavra, quanto mais lemos o relato dos seus evangelhos, mais e mais vemos a sua magnificência, a sua sabedoria infinita, o seu poder eterno, a sua perfeição, ela vai ficando em relevo para nós. Em cada um desses atos, a perfeição de Cristo vai ficando mais clara como a luz para nós. Naquela ocasião, estavam presentes uma multidão de pessoas, das quais muitas delas eram curiosas e muitas eram incrédulas, ou seja, não tinham fé, não acreditavam que Jesus era o Messias.
que Jesus era o Cristo. Especialmente os escribas e fariseus, que estavam ali com um propósito único de desacreditar o ensino de Cristo, de pôr um fim na sua fama, de acabar com o relato, o burburinho, a fofoca de que tinha um homem que pregava de forma excelente, curava e expulsava demônios. Observe que o conhecimento sem fé, como eu já disse anteriormente, ele não produz graça, não produz arrependimento, e muito menos pode produzir o perdão. Isso deve nos lembrar o exemplo do próprio diabo, que conhece muito, que é astuto, mas a sua falta de fé e devoção ao Senhor faz com que o seu conhecimento seja totalmente infrutífero, pelo contrário, seja usado apenas para o mal. E era justamente com essa disposição diabólica que mais na frente, lá em João, Jesus vai dizer: vocês são filhos do diabo e querem fazer a vontade do seu pai. Era nessa disposição diabólica que aqueles falsos mestres agiam. Veja que a pergunta que eles fizeram não era uma pergunta sem nexo, era uma pergunta verdadeira. Tinha ortodoxia, tinha uma crença verdadeira na sua pergunta. A pergunta deles é: quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? O que tem de falso nessa resposta, nessa pergunta? É totalmente correta. É totalmente verdadeira. Eles conheciam a verdade. Mas conhecer e crer, conhecer e enxergar a realidade por trás dela, são coisas diferentes. Nem todo conhecimento do mundo inteiro, se não for acompanhado por fé, pode produzir arrependimento verdadeiro. Nenhum conhecimento sem fé pode ser alvo da graça de Deus. Só Deus pode perdoar pecados, isso é um fato, é uma grande verdade. Mas a cegueira do pecado daqueles homens impedia eles de ver que Jesus era o próprio Deus. Que ele era a expressão exata do seu ser. Que ele era a exegese do Pai. Ver Cristo é ver o Pai, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eles não podiam enxergar isso, porque eram incrédulos. Mesmo a sua declaração sendo teológica, ortodoxa, verdadeira, eles não conseguiam olhar para Cristo e ver que ele era Deus. Portanto, sim, ele podia perdoar pecados. A cegueira daqueles homens levaram eles a fazer uma acusação infame. Eles diziam: quem é esse que produz, que profere, que fala blasfêmias? E por causa dessa infâmia da incredulidade, na verdade, eles mesmos se tornaram réus por causa da blasfêmia que proferiram. Porque Jesus é Deus, e eles acusaram o próprio Deus de ser blasfemo. Como em outros momentos, acusariam o próprio Deus de expulsar os demônios pelo nome de Beelzebu. Eles se tornaram blasfemos. Eles se tornaram réus da sua própria incredulidade. Eles acusaram Deus encarnado. Com isso, na verdade, eles estavam rejeitando o Messias que diziam tanto esperar. O Messias veio. Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Ao acusarem em suas mentes, veja, eles não proferiram, foi na mente, no pensamento. Ao acusarem Jesus de cometer blasfêmia, eles estavam decretando para si que Jesus devia ser morto. Porque na verdade era isso que a lei dizia. O blasfemo tem que ser morto para que esse mal fosse extinguido de Israel. Não contaminasse as pessoas. A lei condenava o blasfemo à morte. E era isso que eles estavam fazendo em seus próprios corações. Ao olhar para Jesus dele, é um blasfemo. Aqueles homens que amavam tanto essa lei dura, rígida. Em outras palavras, eles diziam: nós queremos matar esse Cristo, esse Jesus, que se diz igual a Deus. Na verdade, é isso que fazem todos aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho e rejeitam. Todos aqueles que ouvem a palavra de Cristo, de que Ele é o único que pode perdoar pecados, e que rejeitam, na verdade está blasfemando contra o Senhor, rejeitando o Messias prometido. Portanto,
Estudar teologia é uma coisa ótima. A palavra de Deus é excelente, é intrigante, é linda, arde os nossos corações. Mas conhecimento e fé devem sempre, sempre, sempre andar juntos. Conhecimento da Escritura, dos oráculos, sem fé, é uma arma autodestrutiva. Na verdade, ela destrói todos ao redor. A fé verdadeira, aliada, atrelada ao conhecimento do Senhor, ela vai nos conduzir, primeiro, à confiança no Senhor, e depois à prática das boas obras. A obediência que todo crente deve ter. É isso que a fé verdadeira produz. Frutos de arrependimento. Frutos de justiça. Virtudes que procedem do Espírito. Versículo 22 está escrito: Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? Esse é o primeiro sinal da divindade de Cristo. A onisciência. Ao revelar que conhecia os pensamentos deles, a primeira atitude que aqueles homens deveriam ter era o arrependimento. Mas infelizmente isso não ocorre por causa da cegueira do pecado. O pecado opera de forma a colocar trevas, um véu sobre os olhos desses homens. Eles que diziam tanto amar a lei, os escritos proféticos, certamente deveriam saber que só Deus pode sondar os corações. Que só Deus, como está escrito, não vê como o homem vê. Porque o homem vê exterior, mas Deus vê o coração. Eles, mais do que ninguém, deveriam saber essa verdade. E essa era uma grande e irrefutável verdade de que Jesus era Deus. Outro fato importante que nós devemos saber é que os ensinos dos fariseus hipócritas, por meio de uma tradição oral, eles diziam que os homens que tinham um pecado ou uma doença grave, visual, como paralisia, era porque tinham cometido algum pecado. Era uma consequência direta do pecado. Ou seja, se aquele homem estava sobre um leito, é porque alguma coisa de ruim ele tinha feito. E com a fala de Jesus, ele estava pronto para, no popular, matar 2 coelhos com cajadada só. Porque ao perdoar os pecados, na crença equivocada dos fariseus, Jesus estava tornando aquele homem agora apto para a cura. Na verdade, ainda que algumas enfermidades, sim, algumas enfermidades podem ser consequências do pecado. Não todas, irmãos, não todas. Mas algumas sim podem ser consequências diretas do pecado. De algum modo, tudo que há de ruim é consequência da queda, como foi lido aqui, da queda em Adão. Por ele veio a morte, entrou a morte no mundo. E a morte passou a todos os homens. De modo que nós devemos ter a consciência de que o nosso maior inimigo, aquilo que nos traz as maiores dores e por fim a morte, não é o diabo, apesar dele ser sim o inimigo. O nosso maior inimigo é o pecado. Ele é a fonte de todos os males. Portanto, nós devemos odiar o pecado e, por consequência, amar o perdão de Deus, almejar a justiça de Deus. Contudo, não devemos fazer igual aqueles homens e como algumas religiões falsas que têm surgido no meio evangélico, dizendo que se a sua vida está com alguma dificuldade, se você está com um problema familiar, se você não está arranjando emprego, se você isso, se você aquilo, é porque você está em pecado. Isso é heresia. A Escritura não nos ensina isso. O próprio Cristo olha para os seus discípulos e diz: olha, no mundo vocês vão ter muitas aflições. Mas vocês devem ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas Jesus, ele continua agora o seu plano perfeito para desbaratar o ensino hipócrita daqueles fariseus. Ele olha para aqueles homens e diz: o que é mais fácil dizer? O que é mais fácil dizer? Versículo 23. Os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se e ande? Aqui está o confronto de Jesus à incredulidade. Agora é um confronto direto, o primeiro, contra aqueles fariseus que perseguiriam até o fim do seu ministério. A verdade é que Jesus é Deus.
Ele pode todas as coisas. É óbvio que dizer que os pecados estão perdoados, que proclamar isso da boca para fora apenas, é muito mais fácil do que dizer levante-se e ande. Não é à toa que muitos, ao longo da história, tentaram e ainda tentam usurpar essa posição que pertence somente ao Senhor, dizendo poder perdoar os pecados. Você vai numa caixa de madeira, diz que pecou. O Senhor que está lá dentro diz, reze não sei quantos Pai Nossos, não sei quantas Ave Marias, passa uma penitência e você vai estar perdoado. Que grande heresia. Só Deus pode perdoar os pecados. Até os fariseus reconheciam isso. Agora, para eles, a ideia era, como se eles dissessem, olha, dizer que seus pecados estão perdoados é muito fácil. É fácil porque ninguém pode verificar. Não tem materialidade nisso. Difícil mesmo é você mandar esse pobre coitado se levantar e isso acontecer. Como se eles estivessem dizendo isso na mente. A incredulidade daqueles homens era dupla. Eles viam Jesus como um charlatão, como alguém que queria buscar apenas fama. E em cima do coração pecaminoso deles, em cima daquelas trevas densas que aqueles homens estavam submersos, que Jesus monta toda essa cena apologética, essa cena de defesa da fé verdadeira, da fé prática, para que todos vissem o verdadeiro foco do ministério do Messias. Porque também a multidão achava que o foco de Cristo era curar. É tanto que muitos seguiam porque ele estava curando, porque ele estava multiplicando pães e peixes, estava ressuscitando pessoas. Mas o seu ministério é salvífico. Para que todos vissem o verdadeiro foco do ministério do Messias, que era salvar pecadores do inferno, que era trazer o perdão real. Ele usa a incredulidade desses fariseus como um argumento. Se difícil mesmo para vocês é fazer esse homem andar, então verão que eu posso restaurar muito mais do que pernas trôpegas. O versículo 24 diz, mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Esse é o segundo sinal de sua divindade. Uma cura milagrosa. Lucas havia relatado, e o poder do Senhor estava com ele para curar, atestando a sua unidade com o Pai. Atestando que só quem podia fazer isso é Deus. Observe essas características dos milagres de Jesus. Primeiro, eu já disse aqui e repito, Jesus não estava fazendo mera demonstração de poder como alguns falsos mestres querem fazer hoje. Alguns que andam com o espírito de Simão, o mago, nos dias atuais. O que Jesus fazia era um ensino precioso da sua natureza, do seu caráter transformador, da veracidade do seu ministério. Era para isso que servia as suas curas, os seus milagres, os seus sinais. Era um testemunho do Espírito Santo que o Pai e o Filho são um só. E que o Espírito estava com eles o tempo todo. Os milagres de Jesus, eles revelam a sua natureza divina. Porque só Deus pode alterar a realidade pelo poder da palavra. O poder criador que ele disse, haja e ouve. Ele disse, seja curado, e foi. O seu poder infinito. Afinal, só o Todo-Poderoso podia dar essa ordem. Estava estudando história esses dias. E todo mundo conhece a história de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Alexandre teve um dos maiores conquistadores, se não o maior que já pisou nessa terra. Tinham mais de 40 mil tropas sob o seu comando. Ele dizia que era para ir, e eles tinham que ir. Mas quando pegou uma doença, em poucos dias ele não pôde fazer nada e morreu. Teve febre e morreu. Veja, como o poder dele parecia ser muito grande, mas não era nada, porque ele não tinha domínio nem sobre si mesmo. Jesus demonstra o seu poder, mostrando que a sua ordem, ela vai nos lugares onde a ordem de nenhum homem qualquer pode ir. Ele olha para a doença, para a condição daquele pobre infeliz e diz, olha, seja curado.
levante-se e ande. Como ele olhou para o leproso e disse, fique limpo. Como ele expulsou os demônios de muita gente. Isso porque ele é perfeito, porque ele é soberano, porque tudo está debaixo das suas mãos. O seu poderoso poder. Mas também, os seus milagres, ele revela não só a sua divindade, a sua glória, mas revelam também o seu caráter. De como ele é perfeitamente amoroso, de como ele sentiu pelo pecador. De como ele é misericordioso, porque ao dizer, os seus pecados estão perdoados, ele também está declarando, eu morrerei por você. Isso reflete a sua bondade infinita, a sua graça, porque é um favor totalmente imerecido. Aquele homem não tinha nada para oferecer a Deus. Na verdade, ele nem falou nada. Os milagres de Cristo testavam a verdade da sua pregação. É isso que os seus milagres faziam. Eles diziam, o que esse homem fala é verdade. Fazer cegos verem, mortos ressuscitarem, coxos andarem, multiplicar pães e peixes, são claros sinais do poder salvador de Jesus. São claros sinais do maior dos seus milagres que alguém pode receber somente pela fé. A graça salvadora de Cristo, muito mais que fisicamente, ela nos faz ver de fato a realidade para a qual nós estávamos cegos outrora. Ela nos ressuscita para uma nova vida. Nele somos recriados, feitos novas criaturas. Outrora éramos coxos espirituais, mortos em nossos delitos e pecados, como nosso irmão Otton citou. Efésios 2. Pela graça temos os nossos passos endireitados pelo Senhor, firmados em seus caminhos. E como famintos e sedentos por justiça, Ele nos alimenta até sermos saciados, não com pães e peixes, mas com a justiça eterna que procede da sua obediência perfeita e da sua glória. Justiça que sobra, que superabunda em nossas vidas. Então, em cada um dos seus atos, dos seus sinais, dos seus milagres, das suas maravilhas, fica mais e mais claro que Ele pode sim perdoar pecados. E nesse aspecto, os fariseus estavam totalmente certos de sua pergunta. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Mas agora Jesus não só perdoou pecados, como deu para eles a evidência que eles queriam. Se aquela doença para eles era fruto do pecado, Jesus só poderia curar se ele tivesse os pecados perdoados. Então Jesus diz, eu perdoo seus pecados e ele cura. Jesus é verdadeiramente Deus. O verbo que se fez carne. E quando nós somos alvos desse grande milagre, me refiro não aos milagres temporais, mas àquele que é eterno, ao perdão dos pecados, à salvação. Qual é a atitude que deve ser produzida em nossos corações e devemos externar agora na nossa vida? Terceiro e último lugar, estamos encerrando, que está a consequência da fé verdadeira. Lucas descreve de forma alegre a consequência do milagre de Jesus. Esse milagre foi instantâneo, foi definitivo, não foi processual. Aquele homem simplesmente se levantou, se pôs de pé. Versículo 25, 26 diz assim: imediatamente ele se levantou diante de todos e pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Bem, agora que Jesus efetuou esse milagre, ficava claro que o perdão dos pecados era real. Mas que foi gratuito. Nada foi cobrado daquele homem. Nada foi investigado da vida dele para saber como ele vivia, o que ele tinha feito. Nenhum relato de alguma palavra sequer que saiu da sua boca foi anotado para nós. Somente após o recebimento gratuito, somente após ele ter sido perdoado e curado, é que aquele homem agora passa a esboçar algo de si mesmo. Veja, quando ele vem fazer algo de si mesmo, foi depois de ser alvo da graça. Ele segura o leito que antes o levava e agora volta para casa. O texto nos diz, glorificando a Deus, tributando a Deus toda a glória que lhe é devida. Essa é a ordem natural dos fatos. Todos, sem exceção, que encontram a Jesus,
por meio da fé verdadeira, deve ser conduzido a tributar glórias a Deus. A tributar a Deus toda a glória que lhe é devida. O produto mais perfeito da fé é a sua graça salvadora. Pela fé é que nós somos salvos. Pela fé é que recebemos o perdão dos pecados e a justificação pela fé. Pela fé buscamos a santidade. Pela fé somos aperfeiçoados por Cristo dia após dia. Pela fé tributamos a Deus toda a glória. A fé verdadeira sempre, sempre redundará em glórias para Deus. Quer ver se a fé é falsa? Se a fé que o indivíduo tem não deságua em Deus sendo glorificado, recebendo todo louvor e exaltação, essa fé é falsa. Todos, está escrito que todos ali, obviamente, uma hipérbole, um exagero de Lucas. Certamente os escribas e fariseus não estavam contentes com isso. Isso fica claro no decorrer do Evangelho. E todos os que são testemunhas dos feitos de Cristo, com aquela multidão, devem lhe dar glórias. Ainda que você não tenha sido levantado de uma cama, ainda que você não tenha sido alvo de um milagre visível, saiba que o maior, o mais difícil, o mais custoso milagre, certamente é o perdão dos pecados. É a salvação. O que nós concluímos disso tudo? Que o perdão, ele só é possível por causa da cruz. Um alto preço foi pago. Sangue precioso foi derramado. Por isso, para que Deus, para que Cristo pudesse te perdoar, para que as nossas almas fossem resgatadas da condenação. A salvação eterna, para nós, ela é totalmente graça. Mas para o Senhor, meu irmão, teve um preço muito alto. Portanto, muito mais culpado é aquele que rejeita a vinda do Mestre. E mais ainda, aqueles que dizem conhecer a obra de Cristo, mas não se aproximam com fé, confiante de que Ele, e somente Ele, pode nos trazer o perdão real, restauração espiritual, a vida eterna, a cura que de fato nós necessitamos, a cura da chaga do pecado. Esse relato deve nos fazer refletir nesses pontos. Nós só podemos nos achegar a Deus pela fé. Devemos crer que Ele pode todas as coisas. Devemos crer que os seus ensinos, os seus conselhos, eles são sempre os melhores, mesmo que na nossa lógica não pareça fazer sentido. Porque nós somos falhos, não Ele. Mas devemos amar a sua palavra, devemos crer verdadeiramente nela. A graça de Jesus deve nos conduzir à nossa verdadeira e primária função, como aquele homem foi conduzido. Para que é que você foi criado? Nós temos dito, essa é a primeira pergunta do catecismo, qual o fim principal e supremo do homem? Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Amém. Vamos cantar um cântico, fazer uma